A mineração é uma das muitas atividades ligadas às commodities, que trazem muitas divisas para o Brasil. Trazem divisas, trazem recursos, mas também podem trazer problemas sociais e ambientais bastante sérios. Nessa questão, nós vamos perceber, inclusive, os potenciais impactos que a atividade mineradora pode trazer quando afeta, por exemplo, comunidades tradicionais. Vem comigo! Hi boys, hi girls, Ryanes, Railsons, Raimundos e oi para vocês que não têm esses nomes. Tudo certo, tranquilo e sossegado? Eu espero que sim e que vocês estejam preparados e preparadas para essa questão, esse exercício, esse item do Enem, que começa nos dizendo o seguinte. As atividades mineradoras têm criado conflitos com extrativistas, quilombolas, pequenos agricultores, ribeirinhos, pescadores artesanais e povos indígenas. Em geral, estes sujeitos têm encontrado grande dificuldade de reproduzir suas dinâmicas territoriais depois da instalação da atividade mineradora, nem sempre com reconhecimento do impacto ao seu território pelo Estado e pela empresa, ficando sem qualquer tipo de compensação econômica. Em outros casos, nem a compensação econômica tem sido capaz de evitar esgarçamento das relações sociais desses grupos que sofrem com a reconstrução abrupta das suas identidades e de suas dinâmicas territoriais. Ou seja, o texto está fazendo aqui um alerta, porque as atividades mineradoras, elas acabam sendo, em alguns pontos do país, responsáveis pela existência de conflitos. E nesses conflitos você tem não só os interesses daqueles que vão explorar, daqueles que vão acabar produzindo a partir da atividade mineradora, mas conflitos que vão envolver, por exemplo, pessoas que já vivem nessas áreas há décadas ou até há séculos. Comunidades quilombolas, nações indígenas, povos indígenas, comunidades ribeirinhas, gente que está há muito tempo antes da chegada dessas atividades e que acabam sendo, de maior forma ou menor forma, em maior ou menor grau, impactadas pela existência dessas atividades. Porque as atividades do setor de mineração, elas em si são atividades de elevado impacto ambiental. Frequentemente você precisa fazer o arrasamento de morros, de montanhas, de serras, para que você possa retirar o produto que é necessário, para que você possa retirar os minérios que são necessários naquela atividade. Mas isso, obviamente, não consegue ser reposto, não há possibilidade de você recompor, por exemplo, o relevo ou a vegetação exatamente da mesma forma como existia antes. Além disso, existem os muitos riscos ligados à construção de barragens. A gente viu no Brasil alguns exemplos significativos, como aqueles em Brumadinho e em Mariana, que afetaram a vida de muitas pessoas. Existe o risco de contaminação dos solos, contaminação das águas, enfim. E claro, isso também envolve riscos para as comunidades, que vão ver uma nova dinâmica econômica sendo implantada num lugar onde, por exemplo, as atividades tinham um outro grau de relações econômicas, de relações sociais. A cultura pode se modificar por causa disso. Então, é um conjunto de tensões entre interesses econômicos e interesses particulares ou interesses de grupos sociais que já estão presentes ali há muito tempo. Então, o texto faz esse apontamento da existência de conflitos, entre comunidades tradicionais e atividades mineradoras. E fala que estes sujeitos, o pessoal que já vive nessas áreas, tem uma grande dificuldade para que as suas dinâmicas territoriais, as suas tradições, que podem ser de centenas ou de milhares de anos, possam continuar sendo reproduzidas, transmitidas de geração após geração. E mesmo quando as empresas oferecem mecanismos de compensação, muitas vezes essa compensação aparece apenas do ponto de vista econômico, ou às vezes do ponto de vista ambiental, mas ela nunca vai conseguir, na maior parte das vezes, fazer com que as pessoas voltem a viver a sua condição pregressa, de uma vida pacata, de uma vida mais simples, principalmente porque em algumas dessas áreas você tem áreas que até são demarcadas como reservas indígenas, como quilombos, que pela lei eles não podem ter ali intervenções. Então, são questões muito delicadas que são apontadas a partir do texto, que nós podemos apontar a partir do texto. Mas o texto apresenta uma relação entre atividade econômica e organização social marcada por alguma coisa, como diz aqui o enunciado. Bom, a questão trabalha basicamente com 3 grandes temas. O primeiro deles é com a mineração, com os recursos minerais, mais especificamente as questões, os problemas ambientais decorrentes da atividade mineradora, que, como eu disse, tem um elevado impacto ambiental.
né? E é claro, as empresas buscam mecanismos para conseguir, na maior parte das vezes, quando não são atividades de caráter puramente predatória, as empresas buscam mecanismos para que se possam mitigar esses impactos. Lembrando que é impossível eliminar completamente os impactos, né? Porque é uma atividade altamente prejudicial ao meio ambiente. Então, as empresas têm que tomar uma série de ações para conseguir fazer com que esse impacto seja mínimo. A gente também percebe aqui que conceitos ligados à ciência geográfica também estão sendo trabalhados aqui, como, por exemplo, a noção de pertencimento, que é algo que a gente trabalha no começo do curso de geografia, conceitos como nação, povo, território, e aqui no caso a noção de pertencimento, quando pessoas, em função de compartilharem ideias, sentimentos comuns, tradições, história, heranças, elas criam uma noção de pertencimento, que é algo muito importante para a construção, para a composição das paisagens. Lembrando que paisagem é um conceito bastante subjetivo. E a gente percebe também aqui outras questões ligadas à paisagem e ao espaço geográfico que também aparecem aqui. E aí, o enunciado, como disse, né, o texto apresenta uma relação entre atividade econômica e organização social, que é marcada pelo que está na alternativa B de bronquite, o rompimento de vínculos locais. Porque, na medida em que essas atividades econômicas vão entrando, vão intervindo nas paisagens, vão intervindo nos locais onde elas vão implantar suas atividades, é claro que toda a dinâmica natural, toda a dinâmica social original também começa a ser alterada, porque junto com as atividades mineradoras, você pode ter a construção de um vilarejo, o desenvolvimento de bairros ou de uma cidade inteira, outras atividades econômicas que são puxadas pela mineração e que aos poucos vão alterando toda aquela dinâmica da vida local, o que pode trazer, aliás, grandes prejuízos para as comunidades tradicionais. Então, não podemos falar da letra A escassez de incentivo cultural, porque aqui nós estamos falando de vínculos, não estamos falando de incentivos promovidos pelas sociedades locais ou pelas atividades mineradoras. Não é essa a questão, não é esse o problema que está sendo apontado no texto. Nem a letra C, que fala de carência de investimento financeiro, porque até se fala em algum momento aqui no texto de compensações, porque as atividades mineradoras, elas também podem oferecer compensações para justamente reduzir esses impactos, porque as questões ambientais hoje são muito importantes, não só para governos, para pessoas, mas para empresas também. Então não podemos falar da letra C nesse caso. Nem da letra D, de estabelecimento de práticas agroecológicas, porque as práticas agroecológicas elas são muito menos impactantes do que a mineração, e nem se fala em atividade agroecológica no texto. E também não se fala da letra E, do enriquecimento das comunidades autóctones, porque muitas vezes estas pessoas que estão nesses lugares há muito tempo não têm condições, não têm formação, não têm preparo para trabalhar na mineração. Então elas, obviamente, também não vão conseguir usufruir dos benefícios daquilo que está sendo retirado do solo da região ou das rochas da região onde essas pessoas já viviam, né? Quando muito, algumas empresas precisam pagar os chamados royalties, né? Mas aí são casos específicos. Ou seja, realmente nós só estamos falando aí da letra B de bronquite, o rompimento dos vínculos locais. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido a resolução desse item e eu espero que vocês continuem nos apreciando. Até mais!